Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo, da religião espírita, da filosofia espírita. Voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita é em comemoração, neste mês de abril, e hoje é o dia 10 de abril, estamos em plena comemoração ao lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, considerado pelo público como a Bíblia dos Espíritas, que foi publicado em sua primeira edição a 18 de abril de 1857 em Paris, a capital da França. Logo, o Espiritismo é uma nova religião e uma religião nova. Nova religião que é mais, aliás, uma nova ciência e uma ciência nova. É uma nova ciência entre as ciências mais antigas. É uma nova ciência e uma ciência nova, porque hoje ela tem apenas 163 anos de idade, é nova em relação às antigas. E de maneira que, em comemoração aos 163 anos de O Livro dos Espíritos, nós vamos ler e fazer um pequeno comentário nesta breve mensagem do Espírito Emmanuel em seu livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. E ele coloca no subtítulo uma frase do apóstolo Paulo em sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E apenas abrindo um parêntese e para informação aos que não sabem, há 21 epístolas. 21 epístolas. Só 14 epístolas, ou seja, cartas. Epístola é carta para os que não sabem. 14 epístolas de Paulo, só Paulo escreveu 14 epístolas. Epístola de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Filipenses, que é essa hoje que nós vamos estudar, Epístola de Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Hebreus, e por aí vai até completar 14 epístolas da autoria dele, escrevendo todas aos cristãos das igrejas naquela época, os mais distantes. E mais 2 epístolas de Pedro, o apóstolo Pedro, 3 do apóstolo João, uma, para completar 20, de Tiago menor, não é de Tiago maior, é de Tiago menor. E a última é a de Judas Tadeu, não é o Judas Iscariote, o Judas, o traidor, é Judas Tadeu. São 21 epístolas, que são um verdadeiro tesouro no conjunto de ensinamentos espirituais, de mudança, de reforma na criatura humana. E então, nessa breve crônica do Espírito Emmanuel, pelo lápis mediúnico de Chico Xavier, ele intitulou Vigiando, e ele inicia o seu breve comentário. Ele nos diz: trabalhemos vigiando. Vigiando quer dizer auto-se patrulhando, auto-se vigiando. Esse é o patrulhamento,
a vigilância, seguindo a orientação de Jesus no Evangelho, quando Jesus dizia sempre aos apóstolos, no trabalho do bem, porque existia, por outro lado, o trabalho das trevas como oposição ao bem. Onde quer que exista o bem trabalhando, o mal está ao lado. Logo, o trabalhador, o servidor, deve estar sempre atento, vigiando-se, fiscalizando-se, patrulhando-se. Este é o sentido. E Jesus dizia: orai e vigiai, para não sucumbirdes às tentações de uma forma geral. E aqui continua o Espírito Emmanuel. Aquilo que nos ocupa, o pensamento, é a substância de que se nos constituirá a própria vida. É o conteúdo do pensamento. Por que ele diz isso? Porque o Espírito compreende e quer passar para nós que é no pensamento que nasce tudo. O pensamento é a base da saúde e a base das doenças. Quando o pensamento é sadio, a alma está sadia, a palavra é sadia, as atitudes são sadias, não é? E o corpo também fica sadio. Lembrando aquilo que os antigos romanos diziam: mente sã em corpo são. Mente sadia, pensamento sadio, em corpo sadio. E quando o pensamento é mau, esse pensamento é mau, gera doenças, depressões, gera azedume no espírito, gera todo tipo de mazela espiritual, porque o pensamento está doente. E então continua o Espírito Emmanuel: retiremos dessa forma o coração de tudo, o pensamento, de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios, não é? Em nós próprios. Retiremos, lutemos contra os maus pensamentos. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará invadir a nossa mente. Muito lodo da estrada procurar nos as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos as ações, os pés, não é? Simbolicamente, as nossas mãos de fazer o bem. E ele diz mais: é a nuvem da incompreensão perturbando o ambiente doméstico. É a acusação indevida de permeio, lado a lado, com a calúnia destruidora. É a maledicência falar destrambelhadamente da vida alheia, convidando-nos a mentir e a leviandade. Ora, é o amigo de ontem que se rende às requisições das trevas, passando à condição de censor, de censurador das nossas qualidades, ainda em processo de aperfeiçoamento, de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, à frente de todos os embaraços, à frente de todas as pedras do caminho, não te prendas, não te escravizes às teias da perturbação e das sombras. Em todas as situações e em todos os assuntos da vida, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, de elevação, fixando o bem no pensamento e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance.
superando, diz Emmanuel, todas as barreiras, todas as montanhas, todos os obstáculos. Ora lá, aos mais infelizes, demos mais amparo, aos mais doentes, mais socorro. E, ocupando, para encerrar, ele diz mais, e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades da vida, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da paz e da luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor, o Cristo de Deus. Então, nossos prezados amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo, temos aqui mais uma mensagem que tem o título de Vigiando, não é? Que é baseada em cima da Epístola de Paulo aos Filipenses, que diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Paulo, o apóstolo. E então a mensagem aqui, ela é para nossa reflexão e nossa mudança interior, reforma íntima. Embora sejamos ainda espíritos endividados com as leis de Deus, sim. Somos espíritos ainda atrasados, sim. Somos espíritos que ainda pecamos, sim, porque somos espíritos em evolução, em subida. Fazemos juras para melhorar e nos esquecemos e de repente cometemos os mesmos erros, reincidente no erro. Isto acontece conosco, é verdade, mas nós estamos já conscientes pela mensagem do cristianismo. Já estamos conscientes que somos assim e estamos sempre nos melhorando. E sempre recordamos Allan Kardec, quando ele diz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo: o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas imperfeições morais. É o verdadeiro espírita. Luta para domar as suas próprias imperfeições, as imperfeições morais. Ele não diz que o espírita é o santo, nem que já atingiu a perfeição, mas é aquele que está sempre se modificando intimamente, reconhecendo os erros e procurando ser melhor hoje do que foi ontem. Isso se chama espiritismo. O espírito não é o perfeito, é um espírito como uma criança, caindo aqui, caindo acolá, mas sempre em direção ao infinito, modificando os seus erros, as suas imperfeições morais, e construindo pontes, e não construindo montanhas de impedimento no relacionamento social. Sempre o espírito é aquele que divide, que partilha e constrói pontes de bom acesso no bom relacionamento social. Muita paz para todos e reflitamos, todos nós, sobre a mensagem do Espírito Emmanuel: vigiando, orai e vigiai para não sucumbir das tentações. Muita paz para todos.